Surgiram muitas dúvidas dos nossos assinantes a respeito de documentação, imposto de renda, visto, e a gente trouxe uma pessoa muito hábil para responder essas coisas para vocês. Então esse vídeo tá super interessante, acompanha aí com a gente. Quando a gente abriu o espaço para vocês enviarem perguntas, surgiram muitas perguntas que a gente não tem condição de responder. A gente não quer correr o risco de falar uma besteira aqui para vocês, né? Então a gente teve a ideia de trazer uma pessoa especializada no assunto para ajudar e trazer essas respostas para o público. Então a gente convidou o Gustavo, da Strobel Santos, que é uma parceira forte aqui do nosso canal e é uma empresa especializada em visto, cidadania. Tá falando com a gente do Brasil, então a gente vai abrir aqui o vídeo dele para vocês assistirem e tenho certeza que vai ser um papo bem interessante. É isso aí. Tudo bem, Gustavo? Ótimo, obrigado. Obrigado por me convidar para participar com vocês. A gente que agradece pela disponibilidade aí de atender os nossos assinantes e tirar algumas dúvidas estratégicas. Bom, Gustavo, agora a gente tem aqui uma pergunta da Ana Brasil. E ela está com uma dúvida com relação ao filho dela que vai completar 18 anos em novembro de 2020. Já não vai ser mais um menor de idade. Como é que é essa questão do reagrupamento? Bom, primeiro, antes de mais nada, né, eu costumo dizer assim que para Portugal, também no Brasil, né, existe muito que está escrito, o que a lei diz que é para acontecer. Existe uma outra coisa que é o que as pessoas falam que acontece, mas existe a terceira realidade última, que é o que realmente acontece. Então, normalmente, assim, o que eu falo, as minhas respostas têm a ver mais do que realmente acontece. Às vezes algum participante e tal discorda de umas coisas que eu falo e tal, mas é que nós trabalhamos com vistos todos os dias. Nós somos o primeiro escritório especializado em vistos D2 e D7 em Portugal. Então a gente está muito nessa coisa do dia a dia, né? Então eu já antecipo que talvez eu fale alguma coisa que talvez não venha ao encontro o que está passando nas redes sociais, né? Então, primeira coisa, o visto D7 e o D2 não vai interferir em relação ao regrupamento familiar e à idade do seu filho, tá? Isso não é uma questão pertinente. O que é pertinente realmente é a idade dele. E é interessante que o CEF se preocupa é se o regrupamento é feito até a idade de 19 anos completos, tá? Então, eu não me preocuparei com isso agora. E, no segundo momento, existe uma solução também de regrupamento familiar, que não é muito conhecida, para filhos maiores de idade até 30 anos de idade. Existe uma segunda opção, que é o caminho educacional. Queria comentar também é que, recentemente, o consulado começou a rejeitar pedidos de visto D7 e rendas próprias, não de aposentado, né? Mas rendas próprias para pessoas de 40 anos de idade. Por algum motivo, eles olham para uma pessoa que tem renda passiva e falam: você é muito novo, a gente não acredita em você e não vai mais te dar o visto. Eu adoro isso. Ou seja, a pessoa pode ter uma empresa no Brasil, ter a renda dela e manter a empresa lá para mandar enviar rendimentos e não pode, não seria isso. Tem mais ver com a idade agora, né? Antigamente, assim, a gente conseguia os vistos de 7 renda própria para pessoas jovens, com 30 anos, 35, né? É claro que a gente sabia também como se comportar, como preparar o pedido de 7 rendas próprias, né? Você não pode... Faz toda a diferença, né? Exato. Se você se apresentar como empresário, eles vão te forçar um D2, né? Você tem que ter um perfil, preparar o perfil, né? Mas, de fato, assim, essa é uma coisa muito recente das últimas semanas. Nas últimas semanas teve muitas mudanças nos consulados e se você ligar para lá, eles falam que a lei continua a mesma. Sim, a lei não muda, mas assim, eles têm o que se chama de direito do príncipe, né? O fato do príncipe. O príncipe da terra pode decidir, por exemplo, que ele não quer mais tal coisa. Não é uma coisa muito democrática, né? Então, o consulado se dá o direito de falar assim: não, agora no Brasil a gente vai processar sim o visto de 7 rendas próprias. Vamos lá então para a próxima pergunta, essa está respondida. A Esther Gomes, ela já morou em Portugal por 3 anos e voltou para o Brasil em 2010. Na época, ela tinha se legalizado aqui. Mas agora ela quer voltar a morar em Portugal, está com um filho pequeno de 4 anos, e ela quer saber se ela tem que passar por todo o processo de novo, ou se os documentos dela continuam válidos, como é que é isso? Nesse caso, se ela não tem cidadania, se ela só for residente, ela tem que começar tudo de novo.
Tá? Infelizmente... Mas, por exemplo, o NIF, se ela tirou o NIF daquela época, continua valendo? Essas coisas? Esse sim. Agora, o título de residência, ela vai ter que começar do zero. Atualizar, né? Porque tem um prazo, né? Existe um prazo para você renovar teu visto de residência. Ou seja, é um processo do zero mesmo. O Marcos Raimundo, ele pergunta com relação à documentação. Eu tenho documento português, mas minha esposa não. É difícil? Quanto tempo demora para fazer a documentação? Então, não é difícil, tá? Se você já é um cidadão português, que eu entendo, eu tenho documentação, mesmo que ele tenha um título de residência válido, ele pode reagrupar a esposa dele, né? Por exemplo, se a pessoa é cidadã italiana, né, brasileiro com um passaporte italiano, ele pode reagrupar a esposa brasileira em Portugal. É possível esse processo e ele tem dois caminhos para fazer, né? Ou ele entra, dizendo como turista, né? E tentam fazer o regrupamento diretamente lá no CEF, ou eles podem entrar em contato com a gente para a gente organizar os documentos que precisam levar do Brasil, para ter menos estresse, né? Para ter um advogado português presente na imigração, isso às vezes economiza muita dor de cabeça. O advogado português às vezes é garantir que teu processo vai ser aprovado naquele dia, né? Tem alguém que te representa lá, de acordo com a lei portuguesa, é sempre muito bom. A Gabi perguntou, quem vai com visto D7, como é que faz para se inscrever na Segurança Social? O visto D7 inicialmente foi feito para pessoas que vão viver de renda lá, não é pessoas que vão trabalhar lá. Então, eles também não é uma pessoa que vai onerar o sistema previdenciário deles, né? Agora, tendo dito isso, né, basicamente a Segurança Social ela só é aberta se você tem um emprego, se você pega um emprego, aí o teu contratante vai abrir esse número para você, ou se você abre uma empresa. Daí o contabilista consegue abrir esse número para você. Nem todo contabilista, por sinal, tá? Às vezes o pessoal comenta que alguns contabilistas são mais caros ou são mais baratos, e às vezes a diferença é isso. Às vezes um contabilista mais experiente, ele sabe como abrir esse número de segurança social sem ter o visto emitido ainda, né? Que isso é uma coisa muito importante. Um dos motivos também de ter umas mudanças agora no consulado é que, porque muitas pessoas com visto D7 para trabalhar, eles estão meio que fechando, aumentando, a gente chama de levantar a cerca, né? Complicar um pouquinho o visto D7, né? Então, não está mais tão acessível o D7 em rendas próprias, né? Se ela for aposentada, ela não deveria se preocupar. Ela pode começar, depois que ela pegar o título de residência, ela pode ir pessoalmente na Segurança Social lá e encampar uma guerra pessoal lá para abrir a Segurança Social dela. Às vezes ela consegue, mas via de regra ela teria que ou estar contratada ou abrir uma empresa, né? Se ela estiver emitindo recibo verde, também pode ser um caminho? Aí é isso exatamente aí a questão que o Portugal agora está meio chateado com os brasileiros na relação ao visto D7, porque o visto D7 não é para você nem trabalhar como autônomo. Mas, por enquanto, com o visto D7 você pode trabalhar. Então, depois que ela tem o título, ela pode tentar fazer o registro de finanças dela, né? É a autonomia do NIF dela, né? Ou ter o fiador dela falando, ok, eu vou fiar essa pessoa no recibo verde dela. E daí, quem sabe, ela vai ter que entrar na Segurança Social e fazer lá, negociar a Segurança Social da lei. Tá bem. Mas eu imagino ela fez essa pergunta para pegar emprego, né? Sim. Mas também tem uma coisa que eu tenho ouvido falar. Muita gente está exigindo a inscrição na Segurança Social para fazer o utente. Então, olha só, exato. Então, exato, talvez seja isso. É que, de fato, tem algumas coisinhas. Mas, assim, com o título de residência, ela tem direito ao utente. Tem, né? Bom saber, porque a questão do utente também é muito relativo de cidade para cidade, de posto para posto. Tem gente que consegue o utente sem ter a residência, tem gente que precisa da residência, tem gente que precisa da segurança social, tem gente que não precisa. Então, não é uma coisa muito definida. E o mais engraçado é que se você está morando num certo bairro, você tem que fazer o teu utente naquele posto de saúde. E daí, às vezes, você já alugou a casa e se descobre que você tem um posto de saúde mais burocrático. Mas nesse caso, o que ela pode fazer é entrar em contato com a gente, que daí o nosso advogado pode representar ela em Portugal. E é incrível como Portugal respeita os advogados, né? Então, assim, é o direito dela como imigrante, e às vezes só precisa de uma pessoa legal ao lado dela, né? Um advogado português para exigir os direitos dela. Bom, Gustavo, agora a gente vai falar sobre impostos. A Sandra Girolait
Qual a melhor forma de levar dinheiro para Portugal? É a primeira pergunta dela. Tem três maneiras, né? Uma delas é TransferWise ou remessa online, que são essas empresas que são mais baratas, né? Depois tem os bancos e casas de câmbio, que são um pouco mais caros e burocráticos. E terceiro, um que eu gosto de usar, mas assim, a pessoa tem que ter um pouco de intimidade, um pouco, é a Bitcoin, né? A Bitcoin é muito rápida, né? Essas são as três maneiras de se mandar dinheiro para o exterior. A Bitcoin é a mais barata, mas tem riscos. Então, tem que estudar antes de usar Bitcoin. Então, acho que a vida e regra é TransferWise e remessa online. Mas elas têm limites, tá? E daí entra aquela zona cinzenta de se você declara que você ganhou aquele dinheiro ou não. Se você não declarou, vai para o Banco Central um aviso lá que você enviou R$200 mil para o exterior, mas se você nunca ganhou R$200 mil no Brasil, daí sabe-se Deus se vai cair numa malha fina ou não. É uma coisa nova para a Receita. O mundo global hoje em dia, essa coisa de morar no exterior, as pessoas ficarem girando dinheiro pelo mundo, é uma coisa meio recente. A Wise tem 2 anos de vida e eles perceberam que é uma nova tendência no mundo. Já estão falando já em nômades digitais e nômades capitalistas, que são pessoas que têm empresa num país, que vivem em outro país e pagam impostos daí em um terceiro. Tem cidadania no terceiro, então é uma coisa muito século XXI isso aí, né? Muito. Imagina. Mas assim, os governos vai chegar um ponto que eles vão começar a prestar mais atenção nisso, né? E a questão da saída definitiva? Essa aí é muito divertida. Porque é o seguinte, essa é uma coisa também que faltou combinar com os russos, né? Faltou, assim, os governos combinarem um com o outro, porque se você faz a saída definitiva do Brasil e você é empresário de empresa simples, você não pode mais ser empresário no Brasil. Então aí já corta assim a perna de muita gente. Outra questão, se você faz a saída definitiva do Brasil e você é um residente só de Portugal, todos os seus rendimentos que vem do Brasil, aluguel, etc e tal, seus investimentos lá, Portugal pode e tem o direito legal de olhar para você e falar assim, eu quero que você me pague imposto desse dinheiro agora do Brasil, porque você é um residente fiscal de Portugal e você é um cidadão português agora. E, como vocês sabem, as taxas de Portugal vão de 30% a 50%, uma rapidez muito grande. E eles têm um controle muito forte disso, né? Então, o que eu recomendo nesse caso é ela marcar uma hora de assessoria jurídica e contábil, porque existe como você organizar, existem, como é que eles falam assim, espaços jurídicos legais entre os dois países que você organiza as suas contas e se continua na legalidade. Ela tem 25 anos pagos de INSS no Brasil. Pode transferir isso para Portugal, para ela se aposentar em Portugal. Existe uma lei, tá? Existe uma lei que diz, entre os países, um acordo, que diz que a tua aposentadoria no Brasil vale em Portugal e vice-versa. É uma lei muito bonita, mas não está acontecendo. Por quê? Em Portugal está quebrado, o Brasil também. Então, ninguém quer pagar a aposentadoria que recebeu no outro país, né? Então, o que eu recomendo para ela nesse caso é ela continuar pagando no Brasil e depois, ou ela transfere para Portugal essa aposentadoria, ou ela mantém a residência em ambos os países, que é aquela solução inteligente, né? E ela manda do Brasil para Portugal, daí a aposentadoria brasileira dela, porque você pode chegar e falar, é muito bonito e tal, tem um acordo entre os dois países, mas na prática não está acontecendo, né? Agora a pergunta é da Sueli Araújo. Ela fala sobre IRS. Então, ela comprou um apartamento, tá, em Portugal e deixou alugado por 12 meses até novembro de 2019, quando ela muda para Portugal efetivamente. E ela, pesquisando na internet, ela viu que ela precisa declarar isso em Portugal. E aí ela queria saber se isso é automático, se ela está... Como que deveria ser? Sim, ela precisa declarar para a Receita Portuguesa, né, para as finanças, né, que ela, inclusive, está tendo rendimentos desse aluguel lá em Portugal. Muitos portugueses, como vocês devem ter percebido, preferem, às vezes, não declarar a nota, fazer contrato de aluguel sem colocar nas finanças, porque não querem pagar imposto. Igual no Brasil. Tem gente em português que também quer evitar pagar impostos, mas isso é um delito lá, né? Então, como ela está
eu acho que todo imigrante ele quer fazer tudo extremamente legal, ninguém quer dar pulinho lá, né? Ela sim, ela tem que declarar isso aí. Se ela quiser um contabilista para ajudar, o Dr. Miguel Flau, que é o nosso contabilista lá, ele, no nosso pacote das empresas, ele também faz daí dos gerentes, né? Eu recomendo ele contratar um contabilista com referências. Tem que ter boas referências, tá? Tem muito contabilista que não sabe ser contabilista. Igual o Brasil, né? Tem vários profissionais que não são tão bons profissionais. E declarar isso aí para evitar problemas, né? Porque as coimas, as multas são muito altas em Portugal. Ou seja, Gustavo, em regra geral, se você tem renda no Brasil ou em Portugal, independentemente de você estar nesse momento residindo no Brasil ou em Portugal, você tem que declarar imposto de renda nos dois países. Esse ponto é muito importante. Se você não ganha dinheiro em Portugal, se você vive de rendas, você não precisa declarar o IRS. Entendeu? Se você vai com D7, rendas próprias, aposentado e toda a tua renda está do Brasil, você não precisa se preocupar. Porque você vai ter como comprovar que tua renda veio do Brasil e você já pagou impostos no Brasil se você não fez a saída definitiva. Agora, se você fez a saída definitiva, as finanças de Portugal podem reinar de repente em você ou não, né? Agora, mas é exatamente a tua resposta, a tua ideia, né? O que é da César, o que é de César, né? O que é de Portugal, se você fez dinheiro em Portugal, você paga imposto em Portugal. Se você fez dinheiro no Brasil, você paga imposto no Brasil. Tem uma pergunta aqui do Alex Andrade, que você até parcialmente já respondeu, mas eu queria que só reforçar. Uma pessoa que era contratada no Brasil como CLT, né, que tinha aquele desconto mensal de INSS, quando ela vem para Portugal, ela não consegue resgatar esse valor e trazer para cá. Ela tem que continuar pagando lá. É isso mesmo, né? Não tem como. O mais indicado, então, é ele continuar pagando no Brasil e Sim. mesmo vivendo em Portugal, mas ele tentar se aposentar no Brasil para depois puxar essa aposentadoria para Portugal, ficar recebendo, né? Há uma lei que deveria garantir isso a ele, né? Mas ele vai gastar tanto com advogados e processos jurídicos, vai demorar tanto tempo que o custo disso vai ser a aposentadoria dele. Então não faz sentido mesmo. Não vale a pena. Então, Gustavo, agora a gente tem a pergunta aqui do Marcos Pinto, que ele pergunta o seguinte: ele e a esposa eles são tradutores e ele é formado em TI. E ele diz como que ele poderia trabalhar em Portugal sem ser tão oneroso, né, como uma empresa individual. Porque de fato, assim, a empresa individual, o D2, né, a empresa que você faz por visto D2, você vai ter ali uns 150 euros de segurança social por mês e mais uns 150, 180 euros do contador. E Portugal inventou ainda agora um novo imposto de 100 euros para empresários estrangeiros que ainda não têm o título de residência, que pode demorar até 6 meses, né? Para você pegar teu título. Então, pode bater ali uns 400 euros, bonito por mês, né? No começo, depois baixa para uns 300 euros, né? Que é dinheiro, né? É bastante dinheiro. Mas, infelizmente, o visto D2 foi feito para isso, para captar impostos. Uma troca daquela sociedade com o imigrante, né? Então, para algumas pessoas faz sentido, para outras pessoas... É claro, as pessoas querem pagar o mínimo de impostos possível. Ele pode, quem sabe, pegar um D7 em rendas próprias, só que ele vai ter que formatar o pedido dele de uma maneira que seja aprovado com rendas próprias. Essa maneira mais barata é o D7, porque daí ele trabalha em Portugal como tradutor autônomo, nome digital, o dinheiro está sendo criado em outro país, ele não está quebrando nenhuma lei, vai correr o quê? Ele não vai pagar impostos, né? Porque ele está vivendo de rendas próprias, né? Agora, se ele não conseguir o visto D7 em rendas próprias, não passar, daí provavelmente o consulado vai falar, tem o D2, daí ele tem que ter economias para bancar o visto D2 por um bom tempo. Daí ele vai ter que arcar com esse custo extra, né? A formatação a preparação para o pedido do visto, né, e tal, faz a diferença, né? Tanto que está com 99% dos vistos até hoje, não é à toa, né? Que a gente sabe como fazer. A gente sabe como o consulado tem, né? É deixar bem claro que, assim, varia muito de caso a caso, né? Não é tem que ser esse visto ou aquele. Talvez o seu caso você esteja pensando num D2, talvez seja melhor um D7.
e da onde ele está, né? Entender a situação de cada pessoa para saber qual é o visto mais aplicável, né? Vai ter uma diferença em como preparar o pedido de aplicação dele, né? Bom, Gustavo, Então é nós isso. finalizamos aqui as perguntas. A gente também não pode deixar de lembrar para o público do Portuguiando que vocês têm 10% de desconto se procurarem a Strobel e disserem que foram indicados pelo Portuguiando. Então, nessa questão de visto, de cidadania, como o Gustavo falou, eles são líderes aí no segmento, então vale fazer uma consulta. E a gente queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade aí de conversar com o pessoal e espero poder continuar contando com você aí no futuro para tirar novas dúvidas, novos assuntos que possam surgir. Com certeza, estou à disposição. Muito legal, muito bacana. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Até mais.